Você recebe uma força maior. With the Holy Ghost in you at Livers level, Quando o Espírito Santo em você está no nível do rio, you will live all through seasons of life. você vai viver pelas estações da vida. During the hard time, Durante os tempos difíceis, during the dry time, durante os tempos de you seca, still have the rivers in you. você ainda tem o rio em você. Ele não vai se secar. Glória a Deus. At all seasons of life, Durante todas as estações da vida, you still have the Holy Ghost inside of you. você ainda vai ter o Espírito Santo Because dentro de it você. has come at the rivers level. Porque ele chegou no nível desse rio. Can you see the overflow we're talking about now? Você consegue entender esse fluir que nós estamos The falando? overflow at the well level, O fluir no the nível, overflow at rivers level. o fluir no nível do poço e no nível do rio. The overflow at well level will dry up when there's hard time. O fluir no nível do poço, ele vai secar quando vier o tempo, quando vier o calor. The overflow at rivers level Agora, o fluir no nível do rio, will flow all through our time, good time. The Holy Ghost is sustaining you. seja no tempo difícil, seja no tempo bom, o Senhor vai nos sustentando. And because it flows, E porque ele flui, it will take you from one level, from one stages to the other. e porque ele flui, ele vai te levar de um nível para o próximo, With great testimonies. com grandes testemunhos. Glória a Because Deus. you have the overflow Porque você tem o of the transportar Holy Ghost at o rivers. Espírito Santo no nível do rio. What are the testimony when the Holy Ghost comes at rivers level? O testemunho de quando o Senhor atinge esse nível do rio. Ezekiel Ezequiel 47, Ezequiel 37, verse 1 to 10. versículo 1 ao 10. Ezekiel. Ezequiel 37, versículo Chapter 47, verse 1 to 10. 1. Ezequiel 37, versículo 1 ao 10. Ezekiel began to increase at the level of the Holy Spirit. And look at what begins to happen to him. Ezekiel 47, 47. From verse Ezequiel 1. 47. from verse 1. Afterward, he brought me again unto the door of the house, and behold, waters issued out from under the treasure of the house, eastward. For the forefront of the house stood towards the east, and the water came down from the right side of the house, and the south side of the altar. Talking about the Holy Ghost now. Then brought me out of the way of the gates northward, and led me about the way without unto the altar gate, by the way that looketh eastward. And behold, there ran out water on the right side. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar uma volta pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. And when the man that had the line in his hand was dead, À medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, went forth eastward, foi para o lado leste, he measured 1,000 cubits, ele mediu 1000 côvados and he brought me through the waters. e levou-me pela água, The water were to the ankle levels. que batia no tornozelo. As the Holy Ghost was flowing from the altar, O Espírito Santo estava fluindo do altar. the Bible uses water to represent the Holy Spirit. E a Bíblia usa água para representar o Espírito Santo. The Holy Ghost was flowing from the altar, O Espírito Santo estava fluindo do altar. and when it was measured, E quando foi it medido, was the ankle level of estava the no sick. nível do tornozelo. This is the ankle level. Nível do tornozelo. Everybody touch your ankle. Todo mundo toca o seu tornozelo. The water flow and the Holy Ghost flow at the ankle level. O Espírito Santo estava fluindo nesse nível. And that is not enough. E isso não era suficiente. The Lord has more. O Senhor tem mais. Another 1,000 flow. Another 1,000
Verse 4. Ele mediu mais 1000 côvados e Again, levou-me he pela água. measured 1,000 and brought me through the waters. The water were to the Nile. Again, to the Nile. Touch your knee. Agora toque o seu joelho. A água chegou ao nível do joelho. The Holy Ghost increased to the new level. O nível do Espírito Santo chegou ao nível do Remember, joelho. the first encounter of the Holy Ghost to Ezekiel is the ankle. O primeiro nível é o do tornozelo. Ezekiel remained in that water. Ezekiel remained in that water. E Ezequiel permaneceu naquela água. Ezekiel remained in the Holy Spirit. Ele permaneceu no Espírito Santo. Ezekiel remained in Christ Jesus. Ele permaneceu em Jesus. Ezekiel remained in serving the Lord. Ele permaneceu servindo ao Senhor. He didn't walk out. E aí, ele não saiu dali. Ele permaneceu. An increase come. E aí o aumento veio. And the increase of the Holy Ghost on him gets to the next level. E o aumento do Espírito Santo chegou ao nível dos seus joelhos. You must be progressive in your commitment with God. Você precisa progredir no seu comprometimento com o Senhor. Your services to the Lord must not be zigzag. In, out. No. O seu compromisso com o Senhor, ele não pode ser de zigue-zague. Uma hora eu estou dentro, uma hora eu estou fora. You must maintain Você consistency. precisa se manter consistente. And that is how we gain the overflow of the Holy Ghost. E é assim que o Espírito Santo irá transbordar dentro de você. You must understand this, Você precisa entender isso. because we all must be a strong believer. Porque nós precisamos nos tornar crentes fortes. We all must be God's ambassador on earth. Todos nós precisamos ser embaixadores de Cristo nessa terra. We all must be God's voice on earth. Todos nós precisamos ser a voz do Senhor nessa terra. Oh, we must represent God very well. E nós precisamos representar o Senhor muito bem. And that has to be E isso precisa ser by the increase of the Holy Spirit através do aumento do Espírito Santo nas nossas vidas, inside of you. dentro de você. If the Holy Ghost is not increasing in you, Se o Espírito Santo não está aumentando the dentro de você, devil will flush you out. o inimigo vai te jogar para fora. The devil will whip you out. E o inimigo vai te jogar para fora. Terrible situation will flush you away from God. No primeiro momento difícil, ele vai te But jogar para at fora da your presença increase de in Deus. the Holy Spirit, Mas se você crescer no Espírito Santo, you are sustained. você será sustentado. You are strong. Você é forte. Nothing shakes you. E nada vai conseguir te derrubar. Because the Holy Ghost increases. Porque o Espírito Santo cresce dentro de você. Amém. This is man of God. Tem um homem de Deus. Subsequent. How many of us know subsequent? You heard of it? No. Qual o nome? Subsequent. He lives in America. It's late now. It's one of the boat. Um homem de Deus. E ele está falando o nome. Vocês conhecem? The man was. Eles conhecem? Tem não. I'm talking about a man of God called subsequent. Say it. Aí, sorry. That's his Sorry, name. qual é o nome? Okay. Don't worry about it. No, that's it. Não precisa se preocupar com o nome. He was. Esquece o nome. He was a plumber. Mas ele é um homem de Deus que mora nos Estados Unidos, ou morava. He was an unbeliever. E ele era um encanador e ele não cria em Deus. The wife was a believer. Mas a mulher cria no Senhor. Smith. A mulher dele. Smith. Can say Smith now. Smith. Smith was an unbeliever. Smith, não, ele era um não crente. Ele não cria em Deus. Smith will never allow his wife to go to church. E ele não permitia que a esposa dele fosse à igreja. But the wife will sneak out to go to church. Mas a mulher saía escondida para ir para a igreja. They got to pray for the husband to be saved. E começou a orar para que o marido dela fosse salvo. One day, the woman went for night meeting. Um dia ela foi, She came very late to the mass. um dia ela foi a um culto à noite e ela chegou muito tarde em casa. Smith locked the door and locked the woman out in the snow. E o Smith trancou a esposa dele para fora de casa na neve, no frio. The
The snow was so heavy. E a neve estava pesada. The woman slept inside the snow, E a mulher dormiu dentro da neve, thinking that she had died before the daybreak. pensando que ela fosse morrer antes do dia amanhecer. The Holy Ghost protected the woman. Mas o Espírito Santo protegeu essa mulher. When the daybreak, E quando o dia raiou, Smith opened the door, Smith abriu a porta, thinking that the wife had died inside. pensando que a esposa dele teria morrido durante a noite. The woman ran inside. E a mulher correu para dentro de casa, Tell the husband, I'm sorry. dizendo ao marido: me perdoe. Ran into the kitchen, Correu para a cozinha, boiled the water, ferveu a água, took the water to the bathroom, a água para usar no banheiro. come back to Smith. Voltou para o Smith, The water is the bedroom. Come on. disse para o marido: sua água está no banheiro, pode tomar banho. Correu para a cozinha Prepare the breakfast. e preparou o café da manhã. So, let my food is ready. E disse: a comida está pronta. Smith was troubled. E o Smith ficou With all encafifado. I did for this woman, Olha o que eu fiz para essa mulher. she still showed me love. E ela mesmo assim me demonstra amor. Wow. Uau! Smith said, tomorrow Smith disse: amanhã you will take me to your pastor. você vai me levar ao seu pastor. I want to be like you. Eu quero ser como você. Smith got converted, E então Smith se converteu. serving the Lord Serviu ao Senhor faithfully, fielmente. going to church with his wife, E ia para a igreja com a sua esposa, doing the will of God accordingly. fazendo a vontade de Deus conforme ele devia. He began to grow in the Holy E ele Spirit. começou a crescer no Espírito Santo. The Holy Ghost began to increase. O Espírito Santo começou a crescer nele. The Holy Ghost must increase in you. E o Espírito Santo precisa crescer em That is você. when you're Christian. Hallelujah. That's when you're Christian believer. É por isso que The você é Holy Ghost cristão. must grow in you. Porque o Espírito Santo Must cresce em increase você. in you. Ele precisa The crescer em Holy Ghost você. began to increase his Smith. E o Espírito Santo começou a crescer em Smith. Gifts of the Holy Ghost began to manifest in Smith. Dons do Espírito Santo começaram a se manifestar nele. The Holy Ghost grew so heavily O upon him. Espírito Santo cresceu de uma forma tão One day. sobrenatural sobre ele. Que One um day. dia, One day, Smith was sleeping upstairs. He lives in a duplex apartment. eles moravam num apartamento duplex e ele estava dormindo no andar de cima. And in the night, the midnight, E durante a noite, à meia-noite, he had a noise ele ouviu um barulho at the living room. na sala. And he woke up from the bed, E ele acordou, levantou da cama, came down to the living room. desceu até a sala He saw the chairs floating in the air. e ele viu as cadeiras flutuando no ar. The television, the fridge, everything in the sitting room hanging in the air. Tudo na sala estava flutuando. Smith looked at that. E o Smith olhou para aquilo, Hissed, fez um barulho and he went back to sleep. e ele voltou a dormir. And as he was going back to the bed to sleep, E ele disse: eu vou voltar para minha cama para everything that dormir. was hanging came down. E tudo o que estava flutuando voltou ao seu lugar. What has happened? E o que aconteceu aqui? Fear did not grip his hand. O medo não tomou o coração dele. Imagine Imagine, you came into your mouth, to your sitting room, você chega na sala da you sua saw the chair casa standing up. e todas as cadeiras, tudo está flutuando. What will you do? O que você faria? Correr. Everybody will run. Todo mundo correria. Fear will grip you. O medo ia agarrar em você. But Smith looked at that. Mas Smith olhou para aquilo, It was easy and went back to sleep. Don't pray. só fez isso e voltou a dormir. The Holy Spirit É o Espírito Santo sobre a vida dele. Glória a Deus. at work. When the Holy Ghost is at ankle level, Quando o Espírito Santo está no nível do tornozelo, you can still be having small fear. você ainda pode ter um pouco de medo. Because the Holy Ghost at level is so small. Porque o nível do Espírito Santo ainda está But baixo. as you keep serving the Lord faithfully, Mas conforme você serve o it Senhor increases to fielmente, kneel. ele vai chegar à altura dos joelhos. This is only final. Look at the top level. E isso ainda não é o final. Terceiro nível. The top level. That's fine. Afterward, he measured 1,000, and it was a river. So it was a river.
Digam, rio. Rio. Mediu mais 1000 côvados, mas agora era um rio That I could not pass over. que eu não conseguia atravessar. For the water Porque a was água raising water to havia swim aumentado in a river that I could not pass over. e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. The Holy Ghost came upon him O Espírito Santo at veio ankle sobre level. ele, no nível dos tornozelos, The Holy Ghost came upon a sick girl at knee level. chegou ao nível dos This joelhos time around, the Holy Ghost came in form of a big river e de repente that ele se tornou overflowed. rio. And says the river is now a swimming one. E esse rio só podia ser atravessado a That nado. is, at a period in your life, you swim in the Holy Ghost. Há um período na sua vida que você vai That's a nadar great, no Espírito that's a Santo. great level of great Esse manifestation. é o grande nível do Espírito The Santo, Holy da Ghost manifestação at dele. this level. O nível do Espírito Santo And no when the Holy Ghost come at rivers level in your life, E quando o Espírito Santo chega a esse nível de rio look na sua at vida, the manifestations. veja as manifestações. Verse 6. Verso 6. And he said to me, E ele me perguntou, Son of man, filho do homem, hast thou seen this? você vê isso? Then he brought me Levou-me and então caused me to return to de the bank of volta the à river. margem do rio. Now when I had returned, Quando ali cheguei, behold, vi at the bank muitas of the árvores river, em cada lado we do have rio. many trees on the other side and on the other side. Muitas árvores ao redor do rio. Verse 8. Then said he unto me, Então ele me disse, this water issues esta água flui out towards the east country na direção da região and go down into the centro-oeste desert e desce até and Arabá, go into the sea, onde entra no mar. which being brought forth into the sea, Quando deságua no the mar, water shall be healed. a água ali é saneada. Look at this water, Veja essa água. the Holy Ghost water A água do Espírito that Santo. has come like a river upon you. Ela deve vir como um rio sobre a sua vida. This river E esse rio will flow vai fluir. into other rivers Ele vai fluir para and will outros make rios. those rivers E esses a rios healing water. vão se tornar This rios de água river viva, rios que will curam. flow to touch other trees E esse rio and they vai shall bring forth their alcançar fruit. árvores. E essas árvores se tornarão Which frutíferas. river is that? Qual rio é esse? The river of the Holy Spirit Somente o rio do that Espírito has come Santo. upon Ezekiel Que veio sobre a vida de Ezequiel began to flow e começou a fluir into other rivers, até outros rios. began to flow Começou a into fluir the deserts. até os desertos. It began to flow Começou a fluir and trees are coming up e as árvores começaram a at the crescer. side of the river. Começaram a crescer ao lado And do that rio. river E esse rio becomes an healing river. se tornou um rio que cura, um rio de cura. Look at that strong effect. E veja esse efeito. And that is what Holy Ghost will turn to and make you to become when it's been allowed in your life. E quando você se abrir para o Espírito Santo, é isso que ele vai fazer sobre a sua vida. It will make you to be a blessing to other rivers. Ele vai te tornar uma bênção Other para rivers can outros be rios. a family. Other river can be a family. Esses outros rios podem ser uma Other família, river can be a nation. pode ser uma nação, Other river can be an organization. pode ser uma organização, Other river can be other churches. pode ser outras igrejas. But your presence, Mas a sua by presença the reason of the Holy Ghost at rivers level upon you, e com o Espírito Santo ao nível it de makes rio na you to sua be vida, a flowing blessing. vai te tornar uma bênção que And when flui you sobre come to outras this vidas. level, E quando você chegar a esse you nível, make your God to rejoice over you. o Senhor se alegrará sobre a sua When you vida. come to this level, Quando você chegar you nesse become nível, a threat to the kingdom of darkness. você vai se tornar uma ameaça para When o you reino come das up to trevas. this rivers level of the Holy Ghost, Quando você chegar nesse nível, when the Holy Ghost in you is at rivers level, quando o Espírito Santo estiver nesse you nível de rio become na sua joy vida, of many generations. você será alegria, você dará alegria para muitas gerações. Other things that happen here. Outra coisa que aconteceu aqui, Verse 9. And it shall come to pass versículo 9. that everything that liveth, which moveth whithersoever the river shall come, shall live. And there shall be a very great multitude of fish, because this water shall come thither, for they shall be healed, and everything shall live whither the rivers cometh.
Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Everything that enter into that river, Tudo que entrar nesse rio será curado. that river will have Amém. many fishes. E esse rio terá muitos peixes, muitos peixes, So many with some, tantos peixes, because it's a living porque é o rio de águas vivas. water. Rio de This águas vivas. is the overflowing we're talking about. E é desse transbordar que nós estamos falando. The Lord began to have this overflow, 1,000 cubits, 1,000 cubits, 1,000 cubits. De 1000 em 1000 côvados, o Senhor foi aumentando a presença dele. Aleluia. When Ezekiel stood in the midst of the river, E quando Ezequiel se colocou no meio God daquele was rio, adding to that river, and the river is increasing. o Senhor foi acrescentando a esse rio e o nível foi aumentando. Glória a Deus. And Jesus told us again, E Jesus nos disse: He said, I will give you a well that flows and you will never thirst again. Jesus nos disse que daria um poço que mataria a nossa sede e nós nunca mais teremos And He sede. said, I will give you a rivers of living water. E ele disse que nos daria rios de águas vivas. You can see stages now. Você consegue ver esses níveis? That God has in store for us as a provision. E esses níveis, eles representam a provisão de Deus. All this talks about learning this level of the Holy Spirit in our life. Tudo isso mostra como o Espírito Santo pode crescer It's na nossa not vida. left for us now. It's not left for us now Isso não foi deixado para nós agora. to make a choice. Isso nos foi deixado agora para nós fazermos Do I want to escolha. remain at well level, Será que eu vou permanecer no nível do or poço? I want to grow into rivers level? Ou eu quero chegar no nível do rio? Do I desire the Holy Ghost to come at rivers level on me, or to remain at well level on me? Será que eu vou me contentar somente com o nível do poço? Ou eu quero que o Espírito Santo chegue no nível do rio na Do minha I vida? want the Holy Ghost to be at the ankle level of me? Será que eu quero que o Espírito Santo fique em nível Do I want the Holy do Ghost at tornozelo the na minha knee vida? level on me? Será que eu quero o nível do joelho? Or do I want the Holy Ghost at rivers level? Ou eu quero o Espírito Santo no nível do The rio? overflowing level. O nível que When I transforma. swim, I'll be covered up. Um rio que quando eu nadar eu serei coberto por ele. Qual nível eu desejo? And Você this is the deseja? miracle of tonight. E esse é o milagre que ele tem para nós nessa The noite. Lord wants to have the fullness of His Holy Ghost upon us. O Senhor quer derramar a plenitude do God Espírito dele wants to sobre give nós. us an increase of His Spirit. Deus quer nos dar um aumento da presença Don't dele. forget, God was adding it 1,000 cubits onto Ezekiel every day. As he Não was se fasting. esqueça que o Senhor estava adicionando 1000 côvados a cada dia na vida de Ezequiel. God as well wants to increase His Spirit in our life tonight. Deus também quer aumentar o nível do Espírito Santo na nossa vida nesta noite. Who are the people that will receive the increase of the Holy Ghost tonight? Quem deseja receber o aumento do Espírito Santo nessa noite? Glória a Deus. As many that have stepped into God and you start relating with God, that's number one step. O primeiro passo é permanecer no Senhor, é permanecer firme nele. Number two, Número 2, is your heart open? abrir o seu coração. Are you thirsty for more of God? Você deseja mais do Senhor? Are you satisfied with this level you are? Você está satisfeito com o nível que você está? Or do you want more of Him? Ou você quer mais dele? Aleluia. Do you want more? Say, Lord, here I am, Lord. Se você deseja por mais, diga: Senhor, eu estou. Give me more of your Me Spirit. dê mais de ti, Senhor. Give me more of your Spirit. Me dê mais de ti, Espírito. Give me more of your Spirit. Me dê mais do teu Espírito, Jesus. So that I can be sustained all through my life. Para que eu seja sustentado por toda a minha vida. And when you are at that level, E quando você chegar nesse nível, you will enjoy healing. você provará You will enjoy de cura. deliverance. Você provará de libertação. You will also not be a deliverer
to many in E captivity. você também será um libertador para muitos que estão presos. You will be answer to many questions. Você será a resposta para muitas perguntas. You will give solutions to many problems. Você dará solução para muitos problemas. Because one of the functions of the Holy Ghost when it comes upon you, Porque uma das funções do Espírito Santo, quando ele vem sobre você, teach you all things. ele vai te ensinar todas as coisas. He will teach you everything. Ele vai te ensinar tudo. John 14:26. João capítulo 14. When it comes, he will teach you all things. João capítulo 14 diz que quando o Espírito Santo vier, ele nos ensinará todas as coisas. He will speak inside of E you. ele vai falar dentro de você. He will give you direction. E ele vai te dar direção. He will help you. Ele vai te ajudar. Acts of the Apostle, Atos, chapter 10, capítulo 10, verse 38. versículo 38. The Bible says, A Bíblia diz: God anointed Jesus Christ Deus ungiu Jesus, of Nazareth Jesus de Nazaré, with Holy Ghost com o Espírito Santo and with power, e poder. abundant, overflowing Spirit of the Lord rested with Jesus. Transbordar abundante do Senhor estava sobre Jesus. And he went about E ele foi. doing good E ele foi pelos lugares fazendo bem. because the Holy Ghost came on him. Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Healing all that was sick. E ele curou todos os que estavam doentes. And that said, the Lord is with him. E a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. That is what happened to you. E é isso que acontecerá com When the você. Holy Spirit comes Quando o Espírito Santo at vier, the river's level of no you, nível do rio sobre a sua vida, he will go everywhere você irá a todo lugar to do good. para fazer o bem. Your As actions suas ações, will always glorify God. as suas ações sempre glorificarão a Deus. You will set your captives free. Você libertará os cativos. You will transform nations. Você transformará nações. He will bless you with wisdom. E Ele te abençoará com sabedoria. He will empower you with knowledge. Ele vai te empoderar com conhecimento. He will give you counsel. Ele vai te dar conselho. When you become president of Brazil, Quando você se tornar presidente do Brasil, you will rule well. você governará bem. When you become CEO of a company, Quando você se tornar CEO de uma your empresa, company will flow very well. a sua empresa vai fluir muito bem. As husband of the house, Como o marido da casa, you will have wisdom to você terá help your home. sabedoria para guiar o seu lar. As a businessman, businesswoman, Como um empresário ou uma empresária, he will empower you ele vai te empoderar to carry your business very well. para lidar, para levar o You will seu make negócio. much profit. Então nós vamos orar. Now, I'm a businessman. Ele é um empresário, eu sou um empresário. I'm a pastor. Eu sou um pastor I'm a father. e sou um fazendeiro. I did three things. Eu faço 3 coisas: Pastor, pastor, businessman, empresário, a father. fazendeiro. That's my Glória life. a Deus. É isso que eu faço. Aleluia. 50 grades de ovos Every day. todos os dias My father. da minha fazenda. By the help of the Holy Spirit. Por causa do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. One day, Um dia, 419 thieves um dia ladrões came my way vieram até mim, in disguise as a businessman. disfarçados de empresários. I gave him Agora eu I gave him big money, plenty money, thousands of money. E eu dei muito dinheiro a eles. We spend Nigerians, Naira. Give him thousands of Naira. Eu dei milhares de dinheiro da moeda da He Nigéria. took my money, ran away. Eles pegaram meu dinheiro e correram. Whenever I called him, Quando eu ligava para eles, bring the goods. He would not answer. quando eu ligava, eles não me atendiam. Whenever I asked him, he would tell me lies. E quando eu perguntava alguma coisa, eles só mentiam para mim. One day, Um dia, he told me,
Ele me He disse. said, Ele disse. your money, O seu you dinheiro. can't see it again. Você nunca verá o seu dinheiro de novo. And you can never see me again. E você nunca me verá de novo. I have stolen your money. Eu roubei o seu dinheiro. And there's nothing you can do. E não há nada que você possa fazer. He told my phone. E ele desligou o telefone. And I went to the Holy Spirit. E eu fui até o Espírito Santo. Holy Spirit, what do I do? Espírito Santo. Holy Spirit said, tell him Espírito Santo, diga a ele that I will catch him. que eu vou atrás dele. Eu vou pegar ele. And I called him again. E eu liguei de novo. I said, no matter where you are, E eu disse, não interessa I onde você will estiver. catch you. Eu vou pegar você. He laughed. Ele riu. He said, nobody can catch here. E ele disse, ninguém vai conseguir me achar. Ninguém vai conseguir me pegar. Nobody can catch here. Ninguém pode me pegar aqui. You can't catch me. Você não pode me pegar. I said, no problem. E eu disse, sem problemas. One day, Um dia, the Holy Ghost said to me, now, Isaac, go to the Bible sleeper. o Espírito Santo disse a ele, se levante. I don't know where he lives. I don't know his address. Eu não sabia onde ele morava, não sabia o endereço dele. Hear me very well. When the Holy Ghost is upon you, Me escute bem, quando o Espírito Santo está sobre você, ele fala com você. he directs you E ele te dirige in everything. em tudo. He says, go to Ibadan. E ele disse, vá até a cidade. Lord, where will I enter when I get to Ibadan? I will direct you. E quando você chegar lá, eu vou te direcionar. I landed in Ibadan. E eu fui até lá. He told me the direction to go. E ele me disse a direção para onde eu tinha que ir. 5 milhões de habitantes. 5 milhões de 5 milhões de habitantes. habitantes. Na A cidade de 5 milhões de habitantes. Meu Deus. E ele me deu a direção. The man lives in Oluyole in Ibadan. Ele mora neste bairro. Ele mora, e aí o Espírito Santo disse, o homem que você procura mora nesse bairro. Where in Oluyole, sir? Onde? He directed me. E ele me dirigiu. I got there. E eu cheguei lá. We transact online. I never know you guys. Toda a nossa conversa foi online, eu não conhecia o face a face. On getting to that location, E quando eu cheguei àquele lugar, people said to me, look at that house. o Espírito Santo disse, olha para aquela casa. E entre lá. He said, as I entered, Ele disse, entre. a man was coming out. E um homem estava saindo de lá. But because I don't know him, Mas como eu não conhecia, that is the man I was looking for. e era esse homem que estava saindo Came da out casa. of the office and was waiting. Ele He estava doesn't know saindo. me also, I doesn't know him. E ele também não me We are only conhecia. talking on phone. Eu só falei com ele pelo Transact the celular. business online. Okay? But I asked his number. Mas eu tinha o número dele. And I saw one staff. E aí, Or somebody walking down there. I said, please, I'm looking for someone who was this number. ele tinha uma pessoa entrando naquele lugar. E aí eu mostrei o celular e falei, por And favor, I eu said, estou procurando that essa is the number of the pessoa. man that you met on the road now. E aí essa pessoa disse, esse é o homem que acabou de passar Said the por man just você left na rua. now. Esse homem acabou de sair I daqui. said, okay, you mean the man that was also dressed like this? He said, yes, that's the man. Sabe aquele homem vestido daquele And while jeito? I was Aquele homem lá. What my member of the church, he said, Salami. So I took him along to follow me. Eu levei um membro da minha igreja comigo, So, que é do exército. so we ran after the man. The Nós corremos atrás desse man homem. was going ahead, we were going ahead. But O homem estava lá na if frente. I thought he doesn't know me, I doesn't know him. Ele não me conhece, eu não conheço So when he ele. was exposed to me. So when we Mas o got to his Espírito Santo back, mostrou. when we got to his back, I dialed the phone again. I called that number again. Quando eu cheguei bem perto I dele, saw this estava whole atrás thing. dele, eu He liguei carried pro it. telefone I dele. had my phone. I E told quando him, ele arrested atendeu o that telefone, man. eu guardei o meu e aí falei pro And the having that follow me. meu amigo, prende esse homem. I said, now I got you. E aí eu disse, eu You say I disse, can't catch you. você Now não I podia te pegar, got you. mas eu He te looked encontrei. at me. E ele me olhou, He was shaking. e ele estava tremendo, tremendo. Where's my money? E eu disse, onde está meu dinheiro? You said I can't catch you. Você disse que eu não podia te pegar, My God mas o meu Deus has arrested you. Amém. te acabou de te pegar.
que você nessa noite. God Almighty be glorified in you. Que o Senhor seja glorificado sobre a sua Aleluia. vida. Amém. Através da sua vida. Em nome de Jesus. This is just one Esse é apenas um out of so many de muitos testimonies testemunhos of the working of the Holy Spirit do trabalho do Espírito Santo. when it's upon your life. Quando ele está sobre a sua vida. You can't be distracted. Você não pode ser Men and perturbado. brethren, without men and brethren, Meus irmãos, without the Holy Spirit, without the Holy Spirit, sem o Espírito Santo, you can't go anywhere. você não pode ir a lugar nenhum. Life is too tough A vida é muito difícil. to go without the Holy Ghost. Para ir por aí sem o Espírito Santo, You'll be stranded. você vai passar por muito problema. Life is too full of wickedness. A vida tem muitos males, está cheia de coisas ruins. Without the Holy Spirit, Sem o Espírito Santo, you can't escape the você não wickedness. pode escapar dessa maldade. It is by the strength of the Holy Spirit Mas pelo poder do Espírito Santo, Amém. that you can be above você estará acima and remain above. e permanecer acima disso tudo. Acts chapter 1, Atos capítulo 1, verse 8. versículo 8. Jesus said to his Jesus disse Jesus, aos don't seus go discípulos: and preach yet. Wait não vão ainda pregar, until you espere, reduce the power até que venha do céu poder. before you start going out. Então, antes de vocês saírem, That's our strength as a believer. Holy Ghost. essa é a nossa força como cristãos, no Espírito Santo. É isso que nos fortalece. Ephesians chapter 3, Efésios capítulo 3, verse 20. versículo 20. Bible says, I God will do all things. Em Deus eu posso todas as coisas. Great, marvelous, wonderful things for you. Grandes coisas maravilhosas. But it's going to be according to the power. Grandes coisas acontecerão na sua vida de acordo com o poder do Espírito Santo. It's going to be according to the power that works inside of you. De acordo com o poder que anda dentro de você. The miracles of God in your life, Os milagres de Deus na sua vida. the testimonies of God around you, Os testemunhos do Senhor ao seu redor. you are the one to determine it. Ele é quem determina. How? Como? At the level of the Spirit of God inside of you. É você que determina o nível dos milagres, pelo If the nível do Holy Ghost Espírito inside Santo of dentro de you is você. great, Se o nível do Espírito Santo for grande, great shall be your testimonies. então grandes serão os seus testemunhos. If the Holy Ghost inside of you is small, Se o nível do small Espírito Santo shall for be your pouco, testimony. então os seus testemunhos If, serão if poucos. there's no Holy Ghost in you, Se não tiver o Espírito Santo em você, no testimony. sem testemunhos. Shall we rise up? Podem se colocar de pé. Rise up. The Holy Ghost came upon the sick O Espírito Santo veio sobre os doentes. in thousands cubic, O Espírito Santo veio sobre a vida de in Ezequiel thousands fold. em 1000 côvados. Come upon him over and over and over. E 1000 côvados foram se acrescentando. We will all ask the Lord tonight, Vamos pedir ao Lord, Senhor: baptize me Jesus, Senhor, me batize. into the fold of your Spirit. Me batize Let na the Spirit of plenitude the do Lord seu rest Espírito. upon me Que o seu Espírito venha sobre a minha vida. in large volume. Num volume grande. Let it come mightily Que ele venha de uma forma poderosa. and rest upon me. E pouse sobre a minha vida. Let the Holy Ghost Que o increase Espírito Santo cresça in my life today. na minha vida hoje. Spirit of the Lord, Espírito de Deus, increase in me. aumente em mim. Spirit of the Lord, Espírito de Deus, increase in me. aumente em mim. Peça Spirit ao of the Senhor. Lord, increase in me Espírito de Deus, to a cresça em mim river's level. até o nível de Holy Ghost in me, Espírito increase Santo, in me cresça em to a mim river's level. até o nível Let me de experience Holy Ghost at river's level. Espírito Santo. That I will be strengthened. Venha no nível do That rio, I will que be eu seja stronger. fortalecido, para que eu seja Spirit of the fortalecido. living God, rest upon me. Espírito de Deus, venha sobre mim. Ask the Lord to do that for me. Peça para que o Senhor faça isso sobre você. Pray about it. Ore por isso. Pray. Holy Ghost, Ore,
increase in me. cresça em mim. Increase in me. Cresça em mim. Holy Ghost, increase in me at the river's level. From tonight, Santo, cresça em mim. let me Essa experience noite, your nível increase. de rio. Let me experience your increase. Let Permita me que eu experience your increase. experimente desse Holy aumento. Spirit, let me experience your increase. Espírito Santo, eu In quero my experimentar journey with desse you. crescimento. In my journey with you. Na minha jornada. In my journey with you. Na minha In my jornada. journey with you. In my journey with you. Na minha In my jornada. service to you. Let me experience increase. 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 Holy Spirit, increase in me. 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 Ask the Holy Ghost to increase in you. Peça que ao Espírito Santo. Ask Him to increase in you. Peça Holy Ghost, que increase in me. Espírito Santo, I aumente. love you, Holy Ghost. Nós chamamos o Espírito The Santo. Spirit of the Lord, I love you. Espírito de Deus, nós I chamamos. want you to increase in me. Nós queremos que o Senhor cresça em nós. Increase in me, Lord. Cresça em nós. Increase in me. Cresça em nós. Aumente. Spirit of the living God, Espírito de Deus, take your place in my life. venha com suas bênçãos sobre a minha vida. Come like a river. Venha como um rio. Flood my life. Flua sobre a minha vida. Fill everything in me. Preencha tudo na minha vida. Holy Spirit, Espírito Santo, let my ear hear your voice. que os teus ouvidos ouçam a tua voz. Lead me every day. Me guie todos os dias. Teach me every Me day. ensine todos os dias. Come and increase upon me. Venha e cresça sobre a minha vida. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Thank you, Father. Obrigado, Pai. We give you thanks. Nós te damos graça, nós te agradecemos. We give you thanks. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos. Begin to give you thanks. Comece a agradecer ao Senhor. Agradeça ao Thank Espírito you, Holy Santo. Spirit. Obrigada, Jesus. Thank you, Obrigada, Holy Spirit. Espírito Santo. Obrigada, Espírito Thank you, Santo. Holy Spirit. Obrigado. Thank you, Holy Spirit. Obrigada, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Thank you, Santo. Holy Spirit. Obrigado, Espírito Thank Santo. you, Holy Spirit, Obrigado, Espírito for Santo. coming upon me, Por vir sobre a minha for vida. taking your full place in my life. Por derramar as suas Thank you, Holy bênçãos Spirit. completas sobre a minha vida. Thank you, Holy Obrigado, Spirit. Jesus. Obrigado, Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito. Thank you, Holy Spirit, Obrigado, for Espírito. taking your full place Por in my derramar life, as for suas bênçãos increasing sobre a in minha me, vida. for increasing in our church, for increasing in our family. Por aumentar o Thank you, seu Holy bênção Spirit. na minha família. Thank you for your overflowing. Obrigado pelo Thank you transbordar. for the evidence of your presence. Obrigado pela evidência. Thank you for the testimonies of your presence. Testemunhas do Senhor. Thank you for result Obrigado pelo of your resultado presence. da sua presença. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito. Thank you, Holy Spirit, Obrigado, Espírito. for taking your place now in my life. Tomar o seu lugar na minha vida. Thank you. Obrigado. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. In Jesus' name, Em nome we de pray. Jesus. Oh, aleluia. To my prayer point, you will say, Oh God, my Father, Mais uma oração. Você vai dizer: Senhor, every strength of the flesh, Toda a força da carne. toda a força da carne, every operations of the flesh, toda a opressão da carne, to stop the flow of the Holy que Ghost, possa parar o fluir do Espírito Santo. let the work of flesh be subdued. Que isso seja subjugado. As the Holy Ghost coming Deixe o Espírito Santo in vir. the name of Em Jesus. nome de Jesus. Thank you, Father. Obrigado, Pai. In Jesus' name we Em pray. nome de Jesus nós oramos. The liquid overflow the pot. O líquido está transbordando no pote. Because say, Oh Lord, my Father, Diga: Senhor, meu Pai, help me. Help me. Ajuda-me. Help me to keep doing a continuar fazendo what will increase the Holy Ghost in me. com que o Espírito Santo Help cresça me to begin dentro to de do mim. it. Me ajude Let me not stop doing a it. que isso All I need to do that make the Holy Ghost to increase. tudo que eu puder fazer para que Lord, o let me begin Espírito to do Santo it. cresça. Let me do that well. Estenda as suas mãos. Holy Spirit, thank you. Espírito Santo, obrigado. I declare Eu declaro, your counsel in the midst of your people. eu declaro a tua presença sobre I'm a showing you a unto vida them. dessas pessoas. Eu mostrei Their ao heart desire Senhor your essa- presence.
que o coração deles deseja a tua presença. They desire increase of you. E esse desejo aumente pelo And the Senhor. Bible says, E a Bíblia diz, of your fullness, da sua plenitude, of your da fullness, sua plenitude, we receive grace for grace. nós receberemos graça You sobre graça. came in a mighty way Você veio como um vento poderoso, because the disciples hold on to you. porque os discípulos estavam They desire your contigo, presence. permaneceram em ti e desejavam a sua presença. E o Senhor veio sobre eles. These are generations of men. Aqui está uma geração de Holy homens. Spirit, Espírito Santo, come vem. in your mighty way. Vem com o seu vento impetuoso, Now, agora. and brood over this life. E venha sobre essas vidas. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito. Can you all lift up your hands? Você pode levantar as suas Just mãos. lift up your hands like this to me. Levante as suas mãos As you are patiently holding on to the Holy Ghost to come upon you. e peça para que o Espírito Santo venha sobre você. Holy Spirit, Espírito Santo, Spirit of the living God, Espírito do Deus vivo, come, vem, come vem, Jesus. in your mighty way. Venha, Espírito Rest do on all your vem sons. impetuoso e venha, pouse Holy sobre Ghost, nós. thank you. Espírito, obrigado. Spirit of the living God, thank you. Espírito do Deus vivo, obrigado. Obrigado, Thank Jesus. you. Obrigado. Come Venha sobre in your nós. majesty. Venha com a Come in your majestade. special way. Majestade. Fill this life. Fill the house. Spirit of the living God, you're welcome. Spirit of the living God, you're welcome. You are welcome. You are welcome. You are welcome. Thank you, Holy Spirit. 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 Come in your special way. Take your place in all these lives. Glorify Jesus in their lives. Senhor seja glorificado. Take your place from today and begin to lead them. Teach them. Help them. Ajude-os. Thank you. Obrigado. Just be quiet for a moment. Fique em silêncio por um momento. It's a sweet experience. Uma experiência luz It's flowing está everywhere. fluindo em todos os lugares, por todo lugar. It's resting upon you right now. Ele está pousando sobre você. The spirit of the truth. O Espírito da verdade, The spirit of the living God o Espírito do Deus vivo, is moving everywhere. It's está se moving all over movendo. you. Está se movendo All sobre over você. you. Está se movendo sobre Open up você. for him. Abra o seu coração para Ele. Let him take his place in your life. Deixe que Ele tome o lugar dele na sua vida. Sweet spirit of the Lord, you're welcome. O Espírito, o Senhor é bem-vindo. You're welcome. O Senhor é bem-vindo. You're welcome. O Senhor é bem-vindo. Take your place tonight. Tome o seu lugar, Senhor. Dwell again. Repouse, viva sobre essas vidas, nessas vidas. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Obrigado. Thank you. Obrigado. Yes, Lord. Sim, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Sim, Senhor. It's right there upon you. Ele está sobre você. It's right there. Está sobre você. It's right there. Ele está agora sobre você. It's right there. Ele está agora sobre você. He's seated on you right now. Ele está com você nesse momento. Taking his full place in your life. Tomando o lugar dele no seu coração. He's transforming your life. Ele está transformando a sua vida. Setting you free from all captivities. Te libertando de todas as prisões. He's opened the scriptures into your heart. Ele está Planting colocando the a sua palavra seeds. sobre a sua vida. He's bringing strength unto you. Ele está trazendo força sobre você. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito. We love you. Nós te amamos. We love you. Nós te amamos. Thank you. Obrigado. Obrigado. Holy Spirit, Espírito, take away all sicknesses leve embora todas as doenças as an evidence of your presence in their lives. como evidência da tua presença sobre a vida deles. Let all pains go. Que todas as dores vão embora. Let all hates go. Que todas as dores vão embora. Let every sicknesses Que toda doença, that toda is enfermidade present against their body que tem
oprimido esses Wash corpos it da vida away now. deles, seja lavado, levado embora, And let it be no more. que não haja mais. Obrigado, We Jesus. give you praise, Lord. Nós te adoramos, Pai. And declare you all are healed. E eu declaro que todos estão curados. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. No sickness again in your body. Não haverá mais doença no seu corpo. Every sickness that follow you here, check it, they have gone. Toda doença que estava em você, confere agora. You Elas foram have an embora. headache, check it, the Você headache estava com is uma dor no de more. cabeça, confere essa dor de cabeça agora. Porque You ela foi that embora em have nome de pains at the Jesus. back, check it, it is Você que estava over. com dor nas costas, confere agora, porque ela There's foi embora somebody em nome de Jesus. It's giving you peace. You are enjoying peace now in your heart. Alguém That is the Holy aqui Spirit. está sentindo uma paz, está sendo tomado por uma paz. You are E isso é o enjoying poder joy do instead of Espírito your head. Santo. Ele está That is it. derramando alegria That sobre is você. it. That is it. That is it. Thank you, Lord. Obrigado, Jesus. Faithful Father, we say thank you. Pai, nós te Precious agradecemos. Redeemer, we thank you. Precioso Redentor, nós Thank te you for agradecemos. revealing yourself unto us. Obrigado por repousar, por vir sobre nós. Remain permanent with your people. Permaneça como seu povo. Now in Jesus' name. A partir de agora, em nome de Jesus. Let them prostrate from you. Que eles possam se fortalecer através de ti. Hold them by the right hand. Segure-os pela sua mão direita Remain straight unto them. e fortaleça-os. Coloque força Teach em eles. everyone your ways. Ensine a todos os seus caminhos. Reveal Christ to them over and over. Mostre Cristo a eles todos os dias. Fight their battle. Lute as batalhas deles. Thank you for taking away sicknesses and diseases from their body. Obrigado por levar embora toda doença, toda It will not return enfermidade. again. Thank you. Obrigado, Espírito. In Jesus' Em mighty nome name, de we pray. Jesus, nós oramos. And let us say amen. Amém. Amen. Say it loud, amen. Amém. Say it loud, amen. Amém. Amen. Amém.